Olá, eu sou Gabriel Ramos e esse é o podcast Cura Emocional. No episódio de hoje, vamos falar sobre a energia sexual. Todos nós somos movidos pela energia sexual. A libido é o alicerce da vida. Fomos gerados por um ato sexual e o ímpeto de se unir sexualmente a outro ser humano, que é um ímpeto de retorno ao estado de unidade, é o nosso grande motivador na vida. Quando se perde o tesão, a vida fica sem graça, sem cor, sem alegria. Porém, o sexo, durante muito tempo, foi relegado unicamente ao papel de instrumento de reprodução e o prazer associado a ele foi colocado no limbo como uma coisa suja, pecaminosa, inaceitável, principalmente para as mulheres. Porém, é impossível eliminar o desejo sexual como um componente básico da estrutura humana. Então, ao se renegar essa energia, ela não desaparece, mas ganha contornos extremamente distorcidos. Dessa distorção surgem os abusos, as parafilias, a sexualidade sombria, que visa subjugar o outro através da violência. Como ninguém quer admitir que essa manifestação sombria da energia sexual existe, cria-se uma aura de fingimento socialmente e o sexo se torna ainda mais tabu do que já era. Ao não se falar sobre a sexualidade e, consequentemente, sobre todos os traumas que podem estar associados a ela, essa energia fica num estado de marginalização, permitindo cada vez mais desvios. Pessoas confusas com relação à própria sexualidade, abusos, repressões, comportamentos compulsivos, assédio. Os relacionamentos acabam se tornando um verdadeiro inferno porque as pessoas querem transar, mas não querem olhar para a própria sombra. Sombras essas que muitas vezes são mostradas através do próprio parceiro, que acaba atuando como um espelho nosso. Então, elas procuram relações extraconjugais ou simplesmente se conformam com a ausência de uma vida sexual prazerosa dentro de um relacionamento e vão acumulando mágoas e frustrações ao longo de anos. Olhar para o sexo sem tabus, sem preconceitos, sem julgamentos, sem culpas, seria a solução. Porém, não se consegue isso sem bastante prática, meditação, autoconhecimento e principalmente sem trabalhar as próprias sombras. São muitos traumas envolvidos não só em relação à sexualidade, mas principalmente traumas emocionais de abandono e rejeição, causadores de baixa autoestima e que acabam refletindo diretamente na vida sexual e afetiva. Enquanto não olhamos para as dores do passado com carinho e não nos perdoamos completamente por tudo o que aconteceu, porque fizemos o que era possível com a consciência que tínhamos, não conseguiremos ter uma vida sexual realmente equilibrada e saudável. O medo do amor é também um grande impeditivo para o fluir da libido. Se achamos que amar é uma fraqueza, ou que acreditar no amor é se iludir, dificilmente nos permitiremos sentir tudo o que é possível sentir dentro de uma relação sexual. E se eu gostar dessa pessoa? E se eu me apegar a ela? E se ela se apegar a mim? Perderei minha liberdade? Os traumas de relações passadas acabam norteando essas paranoias. Temos medo de viver novamente o que não deu certo antes. Porém, só vivemos o que vivemos por medo e por inconsciência do que realmente sentíamos, das nossas reais carências e necessidades. Se tomamos consciência disso e ressignificamos as situações tidas como ruins do passado, não precisamos viver novamente o mesmo trauma. As novas relações podem vir com um caráter diferente, de aprendizado e troca, e não de um aparente castigo como as anteriores. O amor, em última instância, nunca é algo ruim. Sentir amor por uma pessoa é algo nobre e belo. Porém, se você não consegue lidar com esse sentimento e se sente engolido por ele, e com a sensação de falta de controle sobre si mesmo, é porque é hora de curar as suas dores mais profundas, e este sentimento está te dando uma grande oportunidade de fazer isso. Use o amor que sente pela outra pessoa e tudo de positivo que ele traz, como alegria, vontade de viver, êxtase, entusiasmo, e direcione para dentro, para si mesmo. Seja grato que todos esses sentimentos sejam possíveis de alguma forma e transmute a vontade de ficar com outra pessoa em vontade de se amar cada vez mais. Perceba que todas as qualidades admiradas na outra pessoa existem de forma latente de alguma forma dentro de você, mesmo que escondidas ou adormecidas. Seja grato por isso, se ame por essas características e agradeça também por essa pessoa ter aparecido na sua vida e ter te mostrado algo tão belo sobre você mesmo que você nem sabia que existia. Agora, entenda também que, apesar do sentimento ser genuíno e belo, ele também é carregado de projeções e expectativas que não correspondem à realidade. Endeusamos a pessoa amada de tal forma que simplesmente fechamos os olhos para a humanidade daquela pessoa e para todas as características dela que não condizem com o nosso ideal.
Não, aquela pessoa não é perfeita, por mais que algo nela seja absolutamente único e encantador. Todos temos algo assim dentro de nós, único e encantador, e todos também temos defeitos e desafios que nos dificultam ou impedem de sermos isso na totalidade. Cabe a nós encontrar essa coisa única e encantadora dentro de nós mesmos e nos apaixonarmos por isso com a mesma intensidade com que nos apaixonamos pela outra pessoa. Porém, de uma forma que também seja amorosa e cuidadora com os nossos próprios defeitos, pois se nós mesmos não cuidamos deles com carinho, não haverá ninguém que o faça, e aí as relações serão certamente decepcionantes, pois uma hora ou outra eles virão à tona. E o que o sexo tem a ver com tudo isso? Bom, se temos libido, temos a principal ferramenta para transmutar tudo isso. Se temos tesão por algo, isso pode nos impulsionar, sem dúvida alguma, a chegar onde queremos. Saber que o tesão é, em última instância, amor e gosto pela vida, e vontade de compartilhar isso com outras pessoas, nos ajuda a deixar de julgar tanto a energia sexual e suas decorrentes manifestações. Simplesmente não sabemos traduzir que esse impulso é tudo isso, e ficamos achando que ele se trata unicamente de perversão da nossa mente. Sexualidade não é uma função mental, mas física. Ela fica presa na mente através de fantasias quando não está fluindo devidamente no corpo, e isso ocorre devido a culpas e traumas embutidos desde a infância. Às mulheres é imposto o medo de parecer vadia ou de que está se oferecendo demais quando a sensualidade de alguma forma aflora. Aos homens, o medo de aparecer efeminado, mole, fraco e vulnerável, se ele por acaso se permite de algum modo o alto prazer livre de rigidez ou controle. A expressão da sexualidade, neste caso, é permitida desde que bruta, agressiva e dominadora. Qualquer coisa fora disso é boiolice, é fraqueza, pois pode fazer com que o cara seja feito de trouxa pelas mulheres e nessa disputa imaginária, ou você é trouxa ou você é esperto, ou é o dominador ou é dominado. Não existe parceria nem companheirismo, pois se a vida é uma guerra, por que nos relacionamentos seria diferente? Mais uma vez, estar consciente de tudo isso colabora para que comecemos a mudar os padrões e perdoar o passado de forma que possamos caminhar em direção a relações mais saudáveis, seja com o outro, seja consigo mesmo. Este foi o podcast Cura Emocional. Até o próximo episódio. Namastê.